tema do nosso grupo é prova de resultados em grafos utilizando matemática discreta. Os integrantes são João Lucas Pereira de Almeida, Luiz Felipe Paz Patrício de Rezende e Gabriel Silva Duarte. Eu vou falar primeiro sobre as 7 pontes de Königsberg. Esse é um problema bastante popular na história matemática, além de ser muito importante para o desenvolvimento de um conceito bastante utilizado na matemática discreta, o grafo. A resolução foi feita pelo matemático Leonhard Euler, também responsável pela criação da fórmula que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo, ou seja, um grafo planar. Voltando ao problema, vamos falar agora da cidade de Königsberg, que era território da Prússia até 1945 e agora faz parte de Kaliningrado, na Rússia. A cidade é cortada pelo rio Pregolya, onde há duas grandes ilhas que juntas formam um complexo que na época continham 7 pontes. Dessas 7 pontes, apenas 2 pontes são da época de Euler. O problema matemático que se formou em volta da ponte foi a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma, até que em 1736 Euler provou que não havia possibilidade disso acontecer. Para solucionar o problema, Euler transformou as pontes em linhas, que podem ser pensadas como arestas, e as regiões que estão sendo ligadas por essas pontes em pontos, podendo ser pensado como vértices, criando assim o primeiro grafo da história. Vamos começar o raciocínio para resolver o problema. É intuitivo pensar que a gente sai de um ponto de partida, um vértice, atravessamos todas as pontes ou arestas apenas uma vez e posteriormente voltamos ao vértice de partida. Inicialmente, ao analisar o grau de cada vértice do grafo, percebemos que temos 3 vértices com grau 3, porque sai 3 pontos do vértice, e também um vértice de grau 5, porque sai 5 pontos do vértice. Como analisar cada percurso é inviável, porque um grafo dessa configuração pode ter vários percursos, podemos analisar a situação partindo de um vértice qualquer. Por exemplo, se queremos começar o percurso a partir do vértice x, teremos que ter uma aresta para sair do vértice a partir do percurso e também teremos que ter uma aresta para voltar para o vértice inicial. Então, se um vértice tivesse duas arestas saindo, obrigatoriamente teria que ter duas voltando também. Com essa ideia em mente, e considerando que os graus de arestas incidentes dos vértices dos problemas são graus ímpares, logo consideramos que não é possível determinar um percurso na qual as pontes só são atravessadas apenas uma vez. O problema não parece ser tão complexo, porém foi de grande importância por ser um dos primeiros no qual foi usado o conceito de grafo, que é fundamental na matemática discreta. Agora eu vou falar um pouco sobre o lema do aperto de mão. Na teoria dos grafos, o lema do aperto de mão é a afirmação de que todo grafo não direcionado finito tem um número par de vértices de grau ímpar, que é o número de arestas ligadas ao vértice. Exemplificando, num grupo de pessoas das quais algumas apertam as mãos, um número par de pessoas deve ter apertado o número ímpar de mão de outras pessoas. Essa dedução foi comprovada por Leonhard Euler, que também solucionou o problema anterior, das 7 pontes de Königsberg. Para provar esse teorema, primeiro vamos voltar ao contexto de um grupo de pessoas. Cada aperto de mão que for realizado dentro deste grupo vai envolver duas pessoas, que podem ser pensadas como vértices, ou seja, a cada aperto de mão contribui 2 unidades para o total dos graus. Se considerarmos o número de aresta como m e somarmos os graus de todos os vértices do grafo, vamos obter 2m. Essa relação resultou na fórmula de soma dos graus. Agora, consideraremos K o número de pessoas que apertaram um número ímpar de mãos. Portanto, se K pessoas apertaram um número ímpar de mãos, as outras pessoas fora desse grupo K devem ter apertado um número par de mãos. A soma total dos graus dos vértices é igual a 2m, o que implica que a soma dos graus das K pessoas que apertaram um número ímpar de mãos é par. Além disso, a soma dos graus das outras pessoas, as que apertaram um número par de mãos, também é par, pois conforme a fórmula da soma, essa soma vai ser igual ao dobro do número de arestas de um grafo, que é um número par. Finalizando o raciocínio, se somarmos a soma dos graus das K pessoas que apertaram um número ímpar de mãos com os que apertaram um número par, vamos obter um número par, porque a soma de dois números pares é sempre par, provando assim que o total de pessoas que apertaram um número ímpar de mãos deve ser par, conforme o teorema. Agora eu vou falar um pouco sobre o algoritmo de Dijkstra. Esse algoritmo ele é um método que tem o intuito de conceber o menor caminho de um ponto ao outro em um grafo. Ele foi criado pelo holandês Edsker Dijkstra, que é um grande cientista da computação, do qual fez várias contribuições nas áreas dos algoritmos, programas, linguagens de programação, sistemas operacionais e processamento distribuído.
Dijkstra também foi ganhador do prêmio Turing. Em 2000 foi fundado o prêmio PODC Influential Paper Award, que Dijkstra recebeu. E em 2003 ele foi renomeado para o nome do mesmo, né, para sua homenagem. Voltando para o algoritmo de Dijkstra, imaginemos uma viagem grande, da qual é necessário passar por várias cidades onde existem várias rotas diferentes. Essas cidades em nosso grafo são os pontos e as estradas que interligam os pontos são os arcos. Quando olhamos no Google Maps, nos é mostrado o menor caminho para chegar no destino. O algoritmo de Dijkstra é usado para isso. O algoritmo de Dijkstra é um tipo de algoritmo guloso. Um dos benefícios do algoritmo guloso é a escolha de menor custo com a esperança de obter benefícios futuros, porém, nem sempre produz a melhor solução. O algoritmo funciona apenas com grafos ponderados com pesos positivos. Ele tem uma complexidade de tempo de v ao quadrado usando a representação de matriz de adjacência do gráfico. A complexidade de tempo pode ser reduzida para v mais a log de v, usando a representação de lista de adjacência do grafo, onde a é o número de arestas no grafo e v é o número de vértices no grafo. Para a realização do algoritmo, é necessário que saibamos a distância entre os pontos. Leve em consideração a figura 1. Queremos sair do ponto inicial A em direção ao F. Sabendo os valores, podemos criar uma tabela para a visualização de cada passo a ser realizado. O primeiro passo é identificarmos de onde iremos sair e definirmos o seu valor. Em seguida, marcamos todos os pontos adjacentes ao ponto A e marcamos com um caractere de infinito os pontos dos quais não são adjacentes. Selecionamos o caminho de menor custo, sendo A até B, marcando B como um caminho que não usaremos mais novamente pelo caractere asterístico, e a partir dele verificamos os próximos pontos adjacentes. Exemplo, A até D é a mesma coisa que A até B até D, que é 8. Então, repetimos esse processo várias vezes até chegarmos no ponto F. Graças ao algoritmo, conseguimos perceber que o melhor caminho do ponto A para o ponto F é A para B, para C, para D, para E, até F. Assim, a distância será igual a 14. Um exemplo em Python feito pelo engenheiro de software Carlos Herrera seria algo como a imagem a seguir. Um ponto importante a ser lembrado é que o algoritmo de Dijkstra é muito poderoso, principalmente quando alimentado com uma infinidade de pontos. Dito isso, finalizo então nosso trabalho sobre a prova de resultados em grafos utilizando matemática discreta. Obrigado por assistir.